Já chegam a quase 50 o número de casos de ataques sexuais no metrô e nos trens da CPTM. Novas imagens do circuito interno de segurança do metrô mostram o suspeito ao lado da vítima atacada na estação Sacomã na última terça-feira. Por volta das 9h20 da manhã de terça-feira, Ana Cláudia, que prefere não mostrar o rosto, foi atacada nessa escada que dá acesso ao terminal de ônibus. Ela diz que, por sorte, conseguiu fugir antes que o suspeito praticasse o ato. O homem não foi preso, mas câmeras instaladas na estação filmaram a abordagem. O caso foi registrado como ato obsceno, lesão corporal e ameaça e está sendo investigado pela Delegacia do Metropolitano. A Polícia Civil procura testemunhas que possam ter visto o suspeito. O metrô recomenda que qualquer comportamento inadequado deve ser imediatamente comunicado a um funcionário. Esta comunicação pode ser feita pessoalmente ou via SMS denúncia. E para falar sobre este assunto, está em nosso estúdio o jurista Luiz Flávio Gomes, que foi juiz por mais de 15 anos e é especialista em direito penal. Muito obrigado pela sua presença aqui, doutor Luiz Flávio. Esses agressores do metrô são acusados de abuso sexual. O que pode acontecer com eles? Quais são as penas? Se a agressão envolver contato físico, toque nas nádegas, toque no corpo, nos seios de uma mulher, por exemplo, aí nós temos o crime de estupro. Isso configura estupro. Nesse último caso, o agressor segurou ela e tentou empurrar, tentou fazer alguma coisa. Não tocou em nenhum lugar. Aí não chega a configurar o estupro e sim só uma importunação ofensiva ao pudor, que é uma mera contravenção penal punida com pena ridícula. Se é um estupro, a pena é de 6 a 10 anos. Mas não havendo esse contato físico, todo ele que envolva atos sexuais, que o código chama de libidinosos, são atos sexuais, aí a coisa é séria. Fora disso, não há tanta seriedade, a pena é ridícula, uma pena de uma mera contravenção penal, mas de qualquer maneira é importante distinguir as coisas. Não podemos confundir o caso recente, por exemplo, de um sujeito que estava nu e que se apresentou para uma mulher e que deu aí publicidade. Neste caso, está muito mais por uma demência mental do que propriamente para um estuprador. Porque o estuprador, ele não tem essa preocupação de exibicionismo. A preocupação dele é atacar mesmo e partir para atos sexuais. No mínimo um toque sexual. Diferente então as coisas. É preciso distinguir para assim não haver confusão. Porque uma coisa é um estupro, 6 anos no mínimo. Outra coisa é uma mera importunação ou um ato obsceno. Eu me apresentar nu, isto significa um mero ato obsceno. E no caso da testemunha, a vítima é testemunha do caso e também tem as câmeras de segurança que filmaram tudo. De que forma, então, que essa testemunha vai acabar com essa impunidade? De que forma que ela vai poder comprovar que, de fato, ela foi vítima e precisa ser ressarcida de alguma maneira, né? É um caso raro o fato de existir uma câmera filmando. Isso é uma prova bastante evidente que dá uma tranquilidade para o juiz, para condenar. Não havendo câmeras, vamos para as testemunhas. Aí, quando existe testemunha, sim, também o juiz acaba se convencendo bem. O mais complicado nesses ataques ou toques sexuais está quando a vítima só está ela. E só a palavra dela. Eu, como juiz, tive chance de condenar 2 ou 3 oportunidades, porque a vítima foi de um tal convencimento, falou com tanta segurança, então o juiz, quando se convence, condena. Mas a prova geralmente é complicada nesses casos. No entanto, a repetição aí, tantos casos que estão acontecendo, é preciso uma providência. 49 esse ano. 49 só este ano. É preciso uma providência mais geral e, sobretudo, orientar as vítimas. E qual que é a fiscalização, é segurança? Isto mesmo, é câmeras, seguranças, fiscalização e que as vítimas procurem efetivamente a polícia, porque senão a impunidade já está garantida em virtude de a vítima não ter procurado. Mas será que esses infratores sabem que eles não serão punidos de uma forma tão rigorosa assim, por isso que eles agem dessa maneira? Muito dos delitos em geral, especialmente os sexuais, é a confiança na impunidade. Muito. E grande parcela dos fatos não são noticiados para a polícia. A vítima prefere o silêncio a ela se expor perante a polícia e perante a justiça para contar o que aconteceu com ela. Muitas vítimas se recusam a qualquer tipo de providência. E aí
a impunidade está garantida. Se a própria vítima não procurou, o Estado nada pode fazer. De repente, esses casos são até maiores do que mais casos do que a gente imagina. Com certeza, Né? O alto índice de não denúncias em crimes sexuais em todo o mundo, em todos os países, especialmente no nosso, em que as pessoas não têm muita confiança e não têm segurança de que falando ela vai ficar protegida. Isso é um dado importante, que as vítimas muitas vezes, não é que elas não queiram a punição, é que elas têm medo do que vai acontecer depois. Tá? Então, um país desestruturado como o nosso incentiva o alto índice de impunidade em virtude das circunstâncias do nosso país. Doutor, mudando um pouco de assunto, o ministro do STF, Dias Toffoli, viajou para a Itália para o casamento do Dr. Roberto Podival, advogado, e ele é juiz no STF de alguns casos em que o Dr. Podival é patrono, atua nesses casos. Há algum problema? Há um impedimento? Ele não deveria ter ido? Ele faltou, inclusive, numa sessão de julgamento? Como é que o senhor vê como ex-juiz? Olha, juridicamente, não há impedimento de um juiz estar no casamento de um advogado. Juridicamente. Mas ele devia ter sido declarado impedido de atuar nos casos. Mas é evidentemente. Por aí, do ponto de vista ético. Então, vamos distinguir o direito, e eu fui juiz 15 anos, dá para explicar isso aqui para o nosso telespectador. O direito e a ética. O direito... Não há impedimento de eu estar em qualquer casamento. Porém, do ponto de vista ético, um juiz tem que evitar julgar casos de pessoas muito próximas a você. Então, de fato, do ponto de vista ético, deve haver daqui para frente um afastamento deste ministro, pois do contrário vai sempre ficar suspeita de que o voto dele foi um voto encomendado ou por amizade e não um voto de um juiz imparcial, um juiz que decide as coisas de acordo com o seu puro convencimento. Convém, então, o que é recomendável? Se afaste dos casos, pois do contrário vai dar margem para, digamos, notícias ou suspeitas que podem até não ser verdadeiras, mas não convém que um juiz tenha essa postura. Ok, doutor Luiz Flávio, muito obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.